Vocês já leram isso aqui no título do vídeo, mas eu vou repetir. Hoje eu vou falar sobre uma das experiências mais incríveis que eu já tive na minha vida de ator. Foi fazer parte do filme Marighella. No começo de 2018, entraram em contato comigo, perguntando se eu tinha interesse pra fazer um teste pro filme Marighella, que era a direção do Wagner Moura. Na época eu não sabia nada sobre esse projeto, eu nem sabia que estava sendo feito um filme sobre Marighella, mas aceitei fazer o teste. A primeira parte do teste eu mandei um vídeo, aprovaram e eu fui pra segunda parte do teste com um outro rapaz. Eu sabia que ia ser um personagem pequeno, mas tudo ainda muito em segredo, assim. Eu fui no lugar de preparação de elencos da Fátima Toledo. Era apenas eu e um outro menino, um rapaz também oriental. Então a primeira parte do dia a gente fez uns exercícios, umas questões mais corporais, mais físicas. E na segunda etapa, depois do almoço, aí sim a própria Fátima Toledo veio até a gente. E um desses exercícios do teste era contar uma história difícil sobre si. E a história do HIV era muito recente pra mim. Então eu falei, bom, a bola tá quicando aqui no... Olha eu fazendo aqui uma analogia com futebol. Ah, quem é essa pessoa? Né? Não tinha um momento melhor pra eu usar isso a meu favor. Lembro que eu saí de lá junto com esse menino, eu falei, cara, eu nunca me senti tão respeitado como ator em um teste. Porque geralmente a gente faz muito teste de publicidade. Geralmente os diretores não são tão legais, então é tudo muito rápido, então entra, faz e você sai. Mas nesse caso não, eu me senti muito representado, sabe? Passou mais ou menos uma semana e meia. Um dos assistentes, que era o Thales, fofo, me ligou e falou assim, ó, eu tô ligando pra todo mundo que passou e quem não passou no teste. O que você acha? E eu lembro que eu tava na academia. Eu falei, eu acho que eu passei. Ele falou, você passou. E aí eu fiquei... E aí a gente começou os processos de ensaio do filme. Inclusive eu apareço 3 segundinhos no trailer. É importante eles saberem. Eu apareço puxando meu cabelo e sendo arrancado pra um lado. Devia fazer um vídeo só falar dessa cena aí. E aí, no processo de ensaio, eu fui conhecendo os outros atores que fariam os guerrilheiros. É um dos freis que ajudaram ele por dentro da igreja. E aí era eu, o Henrique, que fazia o outro frei, e os guerrilheiros. Entre os guerrilheiros tiveram vários atores incríveis, assim. Tinha o Rafael Lozano, tinha a Bela Camero, tinha a Ana Paula Bouzas, Luiz Carlos Vasconcelos. Isso, claro, sem falar do Marighella, que seria feito pelo Seu Jorge. Alguns eu já tinha visto trabalhos na televisão, em séries e tal. A gente ensaiou durante 2 semanas, eu tô falando do período que eu entrei, né? Eu acredito que eles estavam ensaiando já de antes. Os ensaios, eles eram muito focados em transformar esses guerrilheiros em um grupo, em fazer dessa galera toda uma unidade. Então eram exercícios muito físicos, eram exercícios que lidavam com essa situação de grupo e de confiança e de junção. Uma das cenas que eu lembro de ter ensaiado foi a cena em que o Marighella, ele tá escondendo as armas dentro do altar da igreja. Ficávamos eu e Henrique ajudando a guardar as armas dentro do altar. Uma boa parte desses ensaios foi só com a Fátima, e aí chegou um dia que o Wagner ia chegar. O Wagner Moura, né? Moures. Então... dei uma tremida na base. E eu tinha que chegar no ensaio de tarde. Então quando eu cheguei no ensaio, eles já estavam ensaiando uma outra cena. E eu vi o Wagner de longe, o Wagner sempre muito calmo, sempre falando muito baixo, sempre muito sensível com os atores, né? E aí eu lembro que teve uma coisa que me marcou muito. Eu cheguei e fiquei assistindo a cena de longe, né? E aí o Wagner não... eu percebi que o Wagner não tinha me visto. Então ele me viu, aí ele atravessou a sala, me deu um abraço. Nossa, isso foi tão bonito, foi tão simples e tão importante pra mim. Ele me abraçou e falou assim, bem-vindo. E eu lembro que ali eu falei, caraca, vai ser incrível, vai ser uma experiência incrível. Porque eu já trabalhei com alguns outros diretores, nunca pra cinema. Marighella foi a minha estreia no cinema. E sempre tem essa sensação de que você não sabe como é o método daquele diretor. Então tem diretor que é mais bravo, mais incisivo, isso faz parte do processo. E eu percebi que com o Wagner não. O Wagner é muito tranquilo. Tivemos um ensaio muito importante, que foi o ensaio em que a gente juntou essa galera dos guerrilheiros com o Bruno Galhaço e os meninos que faziam os militares junto com ele. Eu lembro que esse foi um ensaio muito forte, porque era literalmente um embate. Foi pesado, assim, mas foi um ensaio muito importante, muito importante. Seguimos, quando a gente tava pra começar as gravações, iam começar de fato as gravações, eu lembro que o Wagner me chamou e falou assim, te contaram da sua cena? Eu falei, não, eu tenho uma cena?
como é que é isso? Ele falou, então, você tem uma cena linda. E que é uma cena em que o Lúcio vai chegar até você, ele pergunta onde tá a Marighella, você não responde, você mija nas calças, de medo, e você reza. E a cena acabava aí. Eu lembro quando ele falou isso, eu falei, meu Deus do céu. E aí, quando a gente tava prestes a chegar próximo das gravações, a produtora me ligou e a gente tava batendo umas últimas coisas. Faltavam uns dias ali, uns negócios. Ela falou assim, Diego, você dirige, né? Eu falei, não. Ela falou, mas tem uma cena que você tá dirigindo no filme. E eu falei, olha, eu ainda não vi o roteiro. Isso é um parênteses legal de se fazer. O processo com a Fátima, de preparação com a Fátima, a gente não tinha o roteiro. Quando ela ensaiava as cenas com a gente, ela batia o texto. Ela lia a cena uma vez, lia a cena uma segunda vez. Ao longo do que a gente ia tentando montar um esqueleto ali da cena, ela ia soprando um negócio ou outro. Eles não queriam essa preocupação de dar a sensação de que um texto tá sendo decorado. Ele tem que ser falado. Eu lembro dela falando isso. Então esse texto demorou muito pra chegar nas nossas mãos de fato. E aí, né, me perguntaram se dirige, eu falei que não. Ela falou assim, tá. E eu percebi que ficou um climão naquela nossa conversa. Ela falou assim, Diego, eu vou ter que conversar aqui e vou ver o que a gente faz. Só que esse vou ver o que a gente faz podia ser, vamos dispensar você, podia ser, vamos arranjar um jeito aqui, enfim, tinha milhões de coisas passadas na minha cabeça. E aí, num dia seguinte, eu conversei com ela e falei assim, e aí? Chegou a conversar e tal. Ela falou, olha, eu tô conversando com o Wagner, a gente vai ver como é que vai ficar. Perdi o papel. Já estão chamando o outro menino que fez teste comigo porque eu não sei dirigir. Isso demorou mais ou menos uma semana e eu assim, né? O que vai acontecer? Vou ser despedido. Meu primeiro longa-metragem de cinema, Wagner Moura, Seu Jorge, um filme incrível, eu não sei dirigir. Depois de uma semana ela falou, ok, a gente conversou aqui, você vai ter umas 2 ou 3 aulas de direção e vai conseguir fazer essa cena. Eu ia lá até a produtora, até o 2, um dos assistentes sempre me puxava, a gente ia pra um lugar ali próximo, ele me ensinou o basicão de como dirigir um carro e tal, e eu também tava aprendendo a dirigir aqui por conta, porque óbvio, né, assim que eu fiquei sabendo que ia ter que dirigir no filme, eu virei pra minha mãe e falei, pelo amor de Deus, me ajuda! E aí assim, toda semana, eram umas 4 vezes por semana, a gente ia pra umas ruas desertas aqui, e eu manobrava, fazia umas coisinhas simples. Acabou que foi maravilhoso, porque assim, a cena que eu tô dirigindo no filme é essa aqui. Você não me viu, né? Veja de novo. Eu tô dentro daquele Fusca. O Fusquinha do Chiquinho era azulzinho, cor de céu limpinho. Mas eu dirigi um Fusca azul. Quase bati num carro na gravação, quase, mas isso aí eu vou chegar. Começamos as gravações e o primeiro dia de gravação foi justamente nessa locação. Era uma casa mesmo, uma casa bem anos 60, assim, né? E como eu percebi que tinha muita história ainda pra contar, eu decidi dividir esse vídeo em 2 partes. Então semana que vem tem as continuações da gravação do filme Marighella que eu fiz parte. Tchau!